Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar sobre Entre Vinho e Vinagre, filme que estreia hoje na Netflix. Mas será que é bom? Eu conto melhor depois da vinheta. Só antes de começar a falar sobre o filme, passar aquele recadinho rápido que é o podcast do 16mm, que sai episódio novo toda segunda-feira, e também sobre Game of Thrones, que a gente tá fazendo vídeos para cada episódio que também saem às segundas-feiras. Quando velhas amigas se encontram para um aniversário regado a vinho no Vale do Napa, a tão planejada viagem vira um caos. Esse é basicamente um filme feito por amigas para um público ou para um nicho bem específico. E por que eu falo isso? O filme é dirigido pela Amy Poehler, roteirizado pela Emily Spivey e pela Liz Kachowski, e ainda conta no elenco com Tina Fey, com Maya Rudolph, com Jason Schwartzman. Então é basicamente toda essa galera do Saturday Night Live, que são muito amigos, fazendo um filme para quem é fã deles. É um filme que é difícil de recomendar para outras pessoas, porque todo o humor e todas as situações ali criadas são muito íntimas e cheias de piadinhas internas, ou acontecimentos internos, assim, aqueles acontecimentos que aconteceram com uma delas, e elas colocam ali de certa forma no filme, como o lance da cobra, por exemplo. E não tem como fugir muito disso nessa crítica, porque o filme em si ele tem toda a estrutura e a direção da Amy Poehler, principalmente, é muito de uma comédia romântica bem leve, sobre amizade. Então não tem nada de muito extravagante na direção, nem câmeras, nem nada. É muito uso também de plano e contraplano, é muito enquadramento fechado. Parece mesmo um filme para televisão, ou uma série de televisão. Apesar do ambiente grandioso, ele é muito pouco explorado. E nisso entra a trilha sonora também, que ela é bastante genérica de certa forma. É uma trilha sonora previsível, que entra naqueles momentos e tem um momento que sobe o som com aquela música dramática. Então são sempre naqueles momentos específicos com aquela trilha já um pouco batida. E o filme ele tem um caráter meio episódico, de que elas vão passando por momentos na viagem delas, então é bem divididinho, como eles até brincam no filme, usando a questão do itinerário. Então tem que fazer isso agora, aí em seguida eles vão para uma outra missão, entre aspas, para um outro episódio. E por muito tempo falta um pouco de conflito pro filme. A primeira hora ela basicamente não tem conflito, são as amigas se divertindo em uma viagem entre amigas, é basicamente isso. O primeiro conflito do filme ele vai surgir exatamente com 1 hora de filme, e eu acho que é um pouco tarde. Falta um pouco aquela divisão, aquela estrutura, aquelas reviravoltas. Então essa 1 hora de filme ela fica um pouco cansativa, essa primeira hora inicial. O filme melhora um pouco depois dela, mas ainda assim nada de espetacular, porque o filme ele segue batidas do gênero, ele segue muitos dos clichês do gênero. As personagens, por exemplo, elas ficam muito presas a uma coisa, por exemplo, uma é mega ligada no celular e na tecnologia, então basicamente todas as piadas do filme com ela vão ser relacionadas ao celular. A outra tá com medo de morrer, então todas as piadas do filme ou todas as conversas e diálogos do filme vão em algum momento tocar nela com medo de morrer. A outra que tá organizando a viagem, tá levando aquilo muito a sério, então elas vão ficar muito presas a essas características pré-estabelecidas do filme. Por exemplo, a piada do feedback, e uma delas também sempre vai fazer essa piada do feedback. Então com isso o filme ele acaba ficando um pouco repetitivo, principalmente no que diz respeito ao humor. O humor é muito difícil de eu falar se o humor é bom ou ruim, porque o humor é uma coisa muito de cada um. Pra mim a maioria das piadas não funcionaram, apesar de alguns bons momentos. Mas talvez pra vocês elas possam funcionar. Mas ainda assim, falando das piadas, elas entram muito no quesito que eu falei no começo. Dá pra ver claramente que as atrizes estão se divertindo fazendo o filme, mas não necessariamente esses momentos são tão engraçados pro público, porque a maioria das piadas, ou pelo menos boa parte das piadas, são piadas internas, e isso não só no humor, como no quesito da narrativa. Esse filme podia ser bem mais curto, mas elas querem colocar na história algumas situações que aconteceram com ela, ou aconteceram um pouco diferente, elas tomaram algumas liberdades criativas, mas elas querem colocar alguns momentos na história que certamente não eram necessários. Mas ainda assim é um filme bastante leve que vai servir para passar o tempo para grande parte do público da Netflix, e quem é fã delas, quem é fã desse pessoal do Saturday Night Live, vai amar esse filme. E falando do elenco, eu senti um pouco a Amy Poehler, que acho que deveria ser a grande estrela aqui do filme, eu senti ela um pouco presa, até talvez por estar dirigindo o filme, eu acho que ela poderia dar um pouco mais, dá pra ver que ela não tá tão confortável quanto ela poderia estar na personagem. Pra mim os dois melhores do filme é a Tina Fey e o Jason Schwartzman,
Pena que eles aparecem pouco. Todos os momentos que eles entram são os mais engraçados do filme, só que os personagens deles são personagens menores. E por tudo isso eu vou dar 6,5 pro filme, que é a nota que eu geralmente dou pra esses filmes da Netflix, que divertem o público, tem o seu valor de entretenimento, que não incomodam, mas que estão longe de ser grandes filmes. E aqui nesse caso eu tenho um fator a mais, que o público que é fã dessas pessoas, que são fã desses atores, vão amar o filme. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou do filme, se você concorda ou não comigo, e passa lá no Spotify, que eu vou deixar o link aqui na descrição, ou em qualquer outro agregador, para escutar o nosso podcast que tá muito legal. É isso e corta!